Viola Davis. Quando você ouve esse nome, provavelmente pense em uma atriz de sucesso, rica e brilhante. Fato, ela é isso tudo. Mas nem sempre foi assim. Hoje eu vou fazer a resenha do livro Em Busca de Mim, que é uma autobiografia da atriz. Eu espero que você fique comigo até o final. Vamos lá? Esse é o Entre Capítulos e Cafés, eu sou a Kathleen. Se você gosta de conteúdos literários, resenhas, fica aqui comigo, já se inscreve no canal, curte esse vídeo. Aqui eu pretendo trazer um pouquinho do meu mundo e eu espero que vocês gostem. Bom, em um aviso inicial, esse vídeo ele vai ter spoilers sim, eu vou citar momentos específicos do livro, isso porque a gente tá falando aqui de uma autobiografia. Então, muito do que ela escreveu no livro, muito do que eu vou falar aqui pra vocês, são coisas que ela já citou em alguma entrevista da vida dela. Mas assim, fiquem tranquilos, vou citar somente detalhes específicos do livro, pontos que eu acho importantes para vocês entenderem em relação à história, mas para você saber o todo ali mesmo, somente lendo o livro, tá bom? Esse é o livro da resenha de hoje, Em Busca de Mim, da atriz Viola Davis. A capa dele já é maravilhosa, totalmente imponente. Ele tem um total de 265 páginas e ele vem com essas folhas amareladas que eu gosto bastante para leitura. No meio do livro tem algumas fotos de situações que são citadas aqui na história, que são da vida da atriz. Atrás tem uma foto dela quando criança. E é isso. O livro ele já começa com um relato muito forte da infância de Viola. Quando ela tinha ali por volta dos seus 8 anos, na cidade de Central Falls, a volta da escola até a sua casa era sempre um martírio. Ela precisava ser a primeira a sair da escola, pois todos os dias ela era perseguida por em média 8 ou 9 meninos. Eles corriam atrás de Viola, atirando coisas e fazendo ofensas relacionadas à sua cor. Eles a chamavam de preta feia. Para eles era um momento de extrema diversão, mas para Viola isso se tornou um trauma. Um dia, no set de O Esquadrão Suicida, o ator Will Smith pergunta a ela: Viola, quem é você? Ela fica um tempo sem entender a pergunta e só então, após um tempo, ela responde: sou a garotinha que corria para casa todos os dias no 3º ano, porque alguns garotos me odiavam por eu não ser bonita, por eu ser negra. Viola diz que a revolta, a raiva e a competitividade eram suas únicas armas, faziam parte de seu arsenal e que ela usava cada ferramenta desse arsenal todos os dias. Então, mesmo após adulta e com a carreira consolidada, os fantasmas do passado ainda a assombravam. Foi necessária muita terapia para que ela vencesse esses traumas. Mas as histórias traumáticas da infância não param por aí, infelizmente. A infância de Viola foi muito difícil. O pai agredia a mãe frequentemente. Ele era alcoólatra e por vezes ele corria pelo bairro ameaçando a mãe de Viola. Eram uma família muito pobre, não conseguiam nem mesmo tomar banho todos os dias. A casa era infestada de ratos e além das questões sanitárias, havia abuso sexual contra ela e suas irmãs por parte do próprio irmão. Em um de seus relatos, ela conta também que certo dia a casa pegou fogo, ou seja, era demais para uma criança. Ela tinha tudo para ser somente uma estatística. Um dia, uma das irmãs de Viola, a Diane, a faz uma pergunta que abre seus olhos. Viola, você não quer ser assim quando crescer, quer? Ela faz isso se referindo aos seus pais, a tudo que eles viviam ali na casa. Então ela continua: você precisa ter uma visão muito nítida do que quer e assim trabalhar muito para alcançar. Quando eu olho para o todo e após já ter terminado a leitura, e isso é uma opinião totalmente minha, eu acredito que Diane foi uma das grandes responsáveis pela mudança de curso na vida de Viola. A própria Viola disse que essa foi a primeira semente lançada para a mudança, e isso ela tinha ali por volta dos seus 8, 9 anos, era super novinha. Diante de tanto sofrimento, Viola e suas irmãs se uniram fortemente. Eu acho interessante porque, afinal, na nossa vida, quem mais sabe do que a gente passa, do nosso dia a dia e sente realmente tudo que a gente sentiu são nossos irmãos, que viveram tudo que nós vivemos de forma parecida. Juntas, elas participaram de um concurso de teatro, onde criaram a peça, produziram, atuaram e, por fim, venceram. Elas acabaram ganhando um prêmio muito simples. Era uma espécie de raquete que ela era utilizada para matar os ratos da casa, mas foi a primeira atuação de Viola e mostrou que ela era capaz e que ela poderia fazer o que ela tanto sonhava. Ela relata que sentiu muita vergonha, que quase não entrou no palco, mas diante da pressão, insistência e até mesmo ameaça das irmãs, ela acabou entrando, conseguiu e tiveram a vitória, como eu citei. Ainda no período escolar, por volta de seus 14 anos, Viola participou de um programa do governo onde aprenderia mais sobre atuação. E desde então, ela só foi se apaixonando cada vez mais por atuar. A partir daí, ela continuou se esforçando ao máximo. Ela ganhou bolsa para a faculdade, mas no período da faculdade, ela teve muito receio,
porque ela sempre ouvia que teatro não dava dinheiro, que era muito difícil de um ator realmente conseguir se consolidar. Então ela desistiu por um tempo da carreira. Mas foi o período onde ela caiu em grande depressão. E mais uma vez, uma de suas irmãs a aconselhou e ela voltou pro sonho de ser atriz. Após a faculdade, ela ganhou bolsa para entrar em um programa da Juilliard. E tudo isso foi acontecendo em paralelo com os problemas familiares que ainda se mantinham. Viola ainda era muito pobre e ela não conseguia se manter sozinha. E acrescentou uma questão na equação. Ela estava passando por vários conflitos internos à medida que ela ia crescendo, amadurecendo e se conhecendo melhor. Todos os relatos da vida de Viola, da infância até a sua ascensão, são muito tristes. Houve também um caso de aborto, mas esse eu não vou citar os pormenores, pois é um assunto que eu não defendo. Mas eu quero citar uma situação específica que a Viola fala no livro, que provavelmente você até já viu alguma entrevista a respeito, onde ela sofreu racismo de uma brasileira. Isso me deixa particularmente incomodada. Não que os outros assuntos não deixem, mas acho que pelo fato de ser brasileira e também ser negra, me incomoda bastante. Viola diz, inclusive, que nunca conheceu ninguém como ela. A brasileira era locatária de um apartamento, onde a Viola dividia com uma amiga, e a brasileira teve várias atitudes racistas em relação a Viola. Dizia, inclusive, que tinha medo de ser estuprada pela Viola, que ela não poderia levar ninguém na casa porque ela não saberia o que pessoas como ela poderiam fazer. Então foram atitudes extremamente racistas que ela não pôde se defender na época porque ela precisava do apartamento, era um apartamento um pouco mais em conta e ela precisava se manter naquele lugar. Infelizmente, ela não pôde simplesmente sair. Ela teve que se manter e aguentar todas as ofensas por parte da brasileira. Tempos depois, a Viola conta que encontrou essa mulher novamente em um shopping e ela foi extremamente agradável, educada com a Viola. Elas conversaram, ela contou pra Viola que era brasileira e a Viola conta que ela coloca essa mulher na lista de pessoas que até gostam de negros, desde que eles estejam bem longe deles. Hoje, eu espero realmente que a Viola consiga olhar para o Brasil sem que gere automaticamente essa conexão com essa mulher. E foi somente por volta dos 30 anos que a atriz conseguiu trabalhos que a pagassem suficiente para ter uma boa estrutura e, consequentemente, ajudar a sua família. Em uma de suas atuações, ela encontrou o Julius, que hoje é o amor de sua vida, e ajudou muito nessa jornada de autoconhecimento e amor próprio. Eles têm uma história de amor muito bonita que é citada no livro. Eles tiveram, se não me engano, 3 cerimônias, uma para cada situação. A primeira foi o casamento deles mesmo, a segunda para que a família da Viola conseguisse participar do casamento, e a terceira como renovação dos votos. Eu acho que foram essas 3. Mas, sim, situações muito bonitas, ele muito compreensivo, muito protetor, tudo que ela realmente precisava. Mas nem tudo são flores. Mesmo após a Viola se tornar uma atriz profissional, ela continuou sofrendo com racismo na indústria. Ela não conseguia trabalhos que realmente a retratassem como uma mulher. Eles não a viam como uma garota padrão. Ela conseguia trabalhos como empregada, trabalhos como a amiga da mulher bonita de um filme. Então, todo o processo de crescimento na carreira de Viola foi muito difícil. Foi um processo árduo. Um marco em sua carreira foi quando ela conseguiu interpretar Annalise em How to Get Away with Murder. A personagem era totalmente desconstruída, inteligente, forte, sexualizada, como a Viola prefere descrever, mas ainda assim ela precisou vencer alguns obstáculos com essa personagem, porque quando o público soube que ela seria a atriz que interpretaria, eles disseram que ela não seria boa o suficiente, porque ela não era bonita o suficiente para interpretar essa personagem. Algo bom aconteceu em toda essa confusão, toda essa bagunça. O pai de Viola, ele mudou drasticamente da água para o vinho. Ela disse que ele conseguiu pedir perdão para todos os filhos, para a família, de tudo que ele fez. Um dos momentos mais bonitos, onde eu mais me emocionei no livro, foi o relato da morte dele. Ele se tornou um pai muito amoroso, um marido amoroso, um avô que cuidava de toda a família. Então, ele mudou realmente. Tudo aquilo que ele fez, ele deixou no passado, ele conseguiu pedir perdão. O livro, ele conta vários momentos delicados da vida de Viola. Eu tentei trazer aqui pontos importantes do livro. O livro relata pontos delicados da vida de Viola. Foi um caminho tortuoso até que ela realmente fizesse sucesso, que ela fosse a atriz que nós conhecemos hoje. Então, eu indico a leitura, caso você goste da atriz, caso você se identifique com o tema. Ela fala do racismo de maneira muito abrangente. Afinal, ela viveu na pele tudo isso. Eu achei muito válida a leitura, ver o ponto de vista dela, ver tudo que ela realmente passou. Ela venceu todo esse sofrimento e alcançou o sucesso. Uma citação dela que eu quero ler pra vocês, que é a seguinte: "Não tenho mais vergonha de mim mesma.
Sou dona de tudo que me aconteceu. As partes que eram fonte de vergonha são, na verdade, meu combustível como guerreira. É muito bonito, ela faz ali todo um curso do sofrimento dela até realmente a ascensão. O único ponto que eu trago como negativo desse livro é porque eu não identifiquei uma ordem cronológica para todos os fatos. Muitas vezes eu me senti confusa e talvez vocês tenham até percebido isso na resenha, mas isso é apenas um detalhe. Então, se você gostou e tem interesse em adquirir o livro, eu deixei o link aqui embaixo. Comprando pelo meu link, você paga o mesmo valor, mas me ajuda bastante, eu vou ficar bem feliz. E essa foi a resenha de hoje, eu espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!